O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está confiante na aprovação do arcabouço fiscal com ampla margem no Congresso. O deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, protocolou o relatório sobre o projeto de lei do novo arcabouço enviado pelo governo. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o deputado federal pelo Partido Novo de Santa Catarina, Gilson Marques. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado pela participação na Jovem Pan. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado. Deputado, o senhor acha que hoje ainda será aprovada a urgência do arcabouço fiscal? De que maneira o senhor acha que o Congresso vai dar apoio a essa medida que vem sendo discutida já há semanas no Congresso? Hoje entrou na pauta, na verdade, agora há pouco, a urgência. Mas é um desafio enorme, porque mesmo os deputados que estão na dúvida, ou de certa maneira, ou em parte, são contrários ao arcabouço, têm uma tendência a votar favorável, por alguns motivos. O primeiro é que entendem alguns de que sem regra é pior do que uma regra ainda que ela seja ruim, ou seja, entende-se de que precisa ter uma regra ainda que ela não seja excelente. No meu entender, vale o teto de gasto lá de 2016 enquanto não tivermos nenhuma regra, o que isso é positivo. O segundo, que isso é pouco falado, é que o novo arcabouço fiscal, ele é necessário para se dar andamento na reforma tributária, porque, evidentemente, o arcabouço fiscal ele vai ter consequência e influência na reforma tributária. E a reforma tributária foi adotada pelo Haddad, pelo governo, e até o Lira gostariam de fazer essa aprovação. Mas veja só, se o arcabouço determina mais gastos, coloca limite de como deve ser feito essas despesas, tem um cronograma de data, enfim, isso tudo tem uma influência de quanto o governo pretende ou precisaria arrecadar, e isso só é possível de se fazer esse ajuste negativo para nós na reforma tributária. Deputado Gilson Marques, a pergunta agora do nosso comentarista de economia, Alan Gani. Bom dia, deputado. Esse arcabouço fiscal ele é muito baseado na arrecadação e não no gasto público. Com isso, e pegando um gancho no que o senhor falou, o senhor acredita que a reforma tributária ela virá com aumento de impostos, aumento da carga tributária sobre o brasileiro? Essa é uma pergunta excelente porque, na verdade, pouco importa. Pouco importa, entre aspas, porque o que vai definir o problema, a despesa, a escravidão do cidadão, do pagador de impostos, é agora o arcabouço fiscal. Olha só, se pegou o estouro de gastos da PEC do ano passado de mais 170 bi, e esse ponto de partida, e se está assumindo com esse novo texto mais 170 em 2023, mais 170 em 2024, enfim, mais de R$500 bilhão até 2026, em menos de 3 anos. O que acontece? Se a reforma tributária não der algum jeito mágico, que tem vários na cabeça dos petistas, por exemplo, tributar jogos, tributar pequenos investimentos no exterior, voto de Minerva do CARF, enfim, inúmeras ideias mirabolantes, para aumentar a arrecadação, se isso eles não conseguirem, o que é ruim para o pagador de impostos, nós vamos ter que admitir que vai aumentar o gasto sem aumentar a arrecadação. O que acontece com essa faixa em vermelho? Vai ser pago igual pelo brasileiro, com mais juros no futuro. Porque déficit primário, por exemplo, se paga a melhor forma que o governo está entendendo se não tiver mais tributos, é pagar no futuro com juros, o que custa mais caro para os brasileiros. Infelizmente, nós vamos fazer dívidas para os nossos netos, muitos de nós que não temos nem pais, muitos que não têm nem pais vivos vão ter que pagar essa conta. Hoje o brasileiro já nasce aí, se você fizer uma dívida, a divisão da dívida do Brasil, dá mais de R$20 mil por brasileiro. Então, se nós admitirmos esse arcabouço com mais despesa, sem um equilíbrio que já é ruim na reforma tributária, nós estamos fazendo ainda mais dívida que será mais
cara para todos os brasileiros. De todo lado você perde, infelizmente. Agora, deputado Haddad se diz confiante na aprovação do arcabouço. O senhor é confiante de que o Congresso, a Câmara, vá melhorar alguns trechos do texto? Em quanto tempo antes de seguir para o Senado? Existem algumas estratégias internas que a gente já vem percebendo há tempo. Eles vão querer aprovar o quanto antes esse arcabouço fiscal. A própria escolha do relator já demonstra isso, que é o Cajado, que é do PP, coincidentemente, um partido mais de centrão, que é, coincidentemente, o mesmo partido do Arthur Lira, que é o que manda na pauta, é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele agrada esses em torno de 200 deputados que normalmente já votam junto com o Arthur Lira, enfim, e o arcabouço fiscal é algo que agrada e tem pressa pela própria base do governo Lula. Então, eles vão ter todo esse centro à disposição de aprovar e, evidentemente, o próprio governo tentando fazer isso. O que tem acontecido nesse interim é que alguns dispositivos, o executivo, o governo, gostaria de ir mais além. Eles gostariam de sangrar ainda mais a população, eles gostariam de mais exceções, que já são mais do que nós tínhamos no teto de gastos. Eles querem mais dinheiro para investimento, sempre achando que mais dinheiro resolve as coisas. Por exemplo, a gente colocar mais dinheiro na educação é como se botar mais água em mangueira furada, porque o nosso problema não é essencialmente dinheiro. São outros problemas que não são diagnosticados e não são levados a sério para resolver o problema. Enfim, eu acho que nós estamos aí num ponto em que esse consenso está muito próximo entre o centrão e a esquerda e deve ser passado com alguns ajustes, sim, e espero que sejam ajustes importantes, todos eles para corrigir o que o economista falou, para reduzir a quantidade de trabalho que você, cidadão, terá que fazer para cobrir os gastos dos políticos feitos por vocês. Deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço.